O nosso grupo é composto por Bruno Nésio, Daniela Stephanie, Júlia Marques, Letícia Dara, Maria Clara Salles, Renata Barbosa. E vamos falar hoje sobre a estimulação elétrica intracraniana para a restauração das funções motoras. A estimulação cerebral por corrente contínua é uma técnica que consiste na aplicação de corrente elétrica de baixa intensidade sobre a cabeça, capaz de atingir o cérebro e gerar mudanças nele. A técnica pode aumentar ou reduzir a atividade cerebral, dependendo do local dos eletrodos na cabeça, que por sua vez dependerá da doença do paciente. Pode ser utilizada em pacientes que sofrem de distúrbios neurológicos e psicológicos, assim como na melhora de outras capacidades físicas e mentais. Além disso, modula a atividade cortical, potencializando o ganho funcional, normalmente promovido pelas intervenções terapêuticas. Como ferramenta da neurociência, possibilita o estabelecimento de relações entre atividade motora, sensorial e cognitiva e áreas corticais estimuladas ou inibidas. Os efeitos podem ser, em um primeiro momento, divididos em função da aplicação da corrente e efeitos neuroplásticos. Durante a aplicação da corrente elétrica, se observam efeitos essencialmente modulatórios. Depois de cessada a aplicação, seus efeitos são essencialmente neuroplásticos. Cada região do cérebro tem sua função, tais como pensar, relembrar fatos, falar, executar movimentos, aprendizado, emoções e memória. Assim, por meio da estimulação elétrica, é possível deixar esse cérebro mais excitado, facilitando assim as respostas e memorização da função trabalhada em conjunto com a terapia convencional. Atualmente, já existem estudos comprovando resultados desse tratamento para déficit de atenção, hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtorno de aprendizagem, epilepsia da infância e adolescência, paralisia cerebral, transtornos do desenvolvimento da fala e linguagem e sequelas de AVC. A eficácia da técnica vai depender do posicionamento adequado para diminuir ou aumentar a resposta cerebral que está alterada por cada patologia. Nos últimos 10 anos, os mecanismos fisiológicos de ação dessa prática têm sido intensamente estudados, auxiliando sua aplicação em pacientes com condições clínicas diversas, especialmente depressão, acidente vascular cerebral e dor crônica, mas também na melhora motora, dor de cabeça, vícios, compulsões, déficit de atenção, dificuldade de fala, insônia, Parkinson, Alzheimer e autismo. Os limiares das intensidades de corrente necessários para evocar uma resposta clínica durante o mapeamento da estimulação elétrica intracraniana variam. Dizer que existem áreas do cérebro que estão superexcitadas significa que todos os estímulos gerados estão disparando potenciais de ação, sendo supralimiares, ao contrário de áreas não excitadas, nas quais, mesmo que existam estímulos sendo gerados, todos são sublimiares. Assim, as correntes podem alterar os potenciais de membrana, diminuindo a atividade de áreas superexcitadas a partir da diminuição da grandeza dos estímulos gerados, para que os potenciais de ação não sejam disparados. Também atuam aumentando a atividade de áreas não excitadas, a partir do aumento da grandeza dos estímulos gerados, para que o potencial de ação seja disparado e, assim, as ações possam ser executadas. Limiares de estimulação são mais baixos para estruturas cerebrais profundas do que o córtex. A intensidades tão baixas quanto 0,1 microampere podem eliciar respostas de interneurônios espinhais ao usar microeletrodos intraespinhais. Mesmo dentro do córtex estriado, certas camadas corticais têm diferentes limiares de estimulação do que outras, e quando microeletrodos atingem a substância branca, a indução de fosfenos requer 2 a 4 vezes mais correntes do que no córtex. Dentro do córtex cerebral, a sexta camada cortical requer a menor força de corrente para desencadear os sintomas clínicos. Os sintomas eliciados pela estimulação do córtex insular incluem sintomas somatosensoriais, termosensoriais e nociceptivos na ínsula posterior e respostas viçosensoriais, visceromotoras e gustativas nas partes médias da ínsula. Estimulação dos 3 contatos no giro pré-central, lateral mieloclone focal contralateral, induziu
alucinação sensorial de movimento e formigamento focal contralateral. A estimulação de um contato localizado dentro do opérculo frontal induz o pensamento forçado. A estimulação da substância branca suprainsular desencadeia movimentos mieloclônicos, clônicos e tônicos contralaterais de partes distintas do corpo. Além disso, os sintomas somatosensoriais contralaterais, incluindo formigamento e tremores ou sensação de pulsação, são induzidos com alguns estímulos. A estimulação de eletrodos localizados na fronteira entre as estruturas da substância cinzenta e branca evoca sintomas idênticos ou semelhantes ao dos contatos insulares corticais circundantes e, portanto, são funcionalmente indistintos dos contatos insulares durante a estimulação. Por fim, podemos concluir que a estimulação cerebral profunda é uma forma de neuromodulação eficaz no tratamento de várias afecções do sistema nervoso central, com muito baixas taxas de morbidade e mortalidade. Por exemplo, no estudo da estimulação cerebral profunda de Paulo Linhares, a estimulação elétrica intracraniana é utilizada em pacientes com diagnóstico de doença de Parkinson, caracterizada por uma doença degenerativa progressiva, na qual os sintomas mais comuns são tremor, rigidez, bradicinesia e alterações da marcha com instabilidade postural. Muitos dos sintomas da doença de Parkinson parecem ser causados pela redução da ativação do córtex motor primário, córtex pré-motor e área motora suplementar secundária à hiperatividade do globo pálido interno, substância negra parareticulada, que ocorre por estímulo excitatório excessivo do núcleo subtalâmico. Na doença de Parkinson, há uma hiperatividade do núcleo subtalâmico, resultando nos sintomas motores previamente relatados. Os resultados desse estudo e muitos outros relacionados foi de que a utilização da estimulação cerebral profunda para o tratamento da doença de Parkinson idiopática teve grande eficácia, permitindo que as áreas mais excitadas diminuíssem sua atuação e áreas inativas fossem reativadas gradualmente, passando assim a ter cada vez mais utilização no tratamento da dor crônica e disfunções de movimento. Outra conclusão importante é o fato de que os limiares das correntes elétricas necessárias para induzir o efeito clínico podem depender da área, profundidade e orientação do contato do eletrodo que induz o efeito. Assim, muitos estudos ainda são necessários para definir a aplicabilidade da técnica nas patologias e questões clínicas de interesse.